Olá, meus queridos, eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, tá? Que está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 6. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Uma palavra bastante forte no livro do profeta e no profeta Isaías, onde ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque chegará um dia que muitos vão querer buscar o Senhor e não vão conseguir, tá? Porque vai ser tarde demais para buscar a Deus. Falando em buscar a Deus, nós sabemos que muitas e muitas pessoas buscam a Deus por algumas dificuldades, por problemas que não conseguem resolver. E aonde a última solução é buscar a Deus. Aonde eles percebem que não existe mais nenhuma opção, não existe mais nenhuma porta para bater, não existe mais nenhum amigo para ligar, não existe mais nenhum médico para ajudar na cura da enfermidade. Aí essas pessoas buscam a Deus. Mas chegará um dia, a Bíblia diz, que devemos buscar a Deus, porque chegará um dia em que nós não vamos mais encontrar Deus. Chegará um dia em que vamos bater nessa porta e ela não vai abrir. Quero deixar para você essa palavra hoje. Busque a Deus enquanto você pode achar Deus. Se é a dor, se é o sofrimento, se são os problemas que estão fazendo você buscar a Deus, busque, pelo menos você está buscando. Mas você tem um exemplo na Bíblia que eu quero deixar para você, que Jesus, quando ele está pregando a palavra, quando ele faz vários milagres, vários sinais e maravilhas, Jesus, ele em uma certa aldeia, quando ele está passando, e fazendo o que Deus mandou ele fazer, no Novo Testamento, está lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que ele passou então no meio de uma cidade, de uma vila chamada Samaria, da Galileia, e ele entrou numa aldeia. E daí saiu ao encontro de Jesus 10 leprosos. Mas eles ficaram de longe, porque os leprosos, pessoas com alguns tipos de enfermidade, doenças, paralisia, enfim, eles sofriam muito preconceito naquela época, sabe? Todas as pessoas tinham um preconceito em relação a isso. Eram pessoas que tinham que ficar longe da sociedade, não poderia chegar a tantos metros perto das pessoas que não tinham lepra, que não tinham algum problema de saúde. Então era considerada pessoas condenadas a viverem afastadas, isoladas o resto da vida. Eles deixavam suas famílias, sabe? Eles iam morar num lugar onde somente outros doentes, poderiam habitar. Então vivia um monte de doente junto, nem com a família não podia ficar. Mas Jesus, então, naquela aldeia, esses leprosos ouviram falar que Jesus curava, que Jesus fazia tudo, e eles vão de encontro a Jesus, mas eles param, eles respeitam a distância que tem que ficar. Isso é muito interessante. Eles respeitaram a distância que eles deveriam ficar, pela lei que tinha na época. E aconteceu que esses 10 leprosos, eles levantaram a voz, eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Está lá em Lucas, no capítulo 17. E Jesus, então, teve grande compaixão deles e mandaram eles ir, que eles iam ser curados. Mandaram eles ir mostrar, aos sacerdotes da época, que aos pastores da época, os líderes religiosos, que estavam na lei naquela época, que se fosse curado, era para ir lá se apresentar, para o líder religioso, e daí ele inseria essa pessoa novamente à sociedade, até uma vida normal. Era o processo daquela época. E aconteceu que, de fato, eles estavam indo e ficaram curados, os 10 leprosos. Um deles, a Bíblia diz que ele percebeu que estava curado, ele voltou para glorificar a Deus, em alta voz. Aí ele caiu aos pés, com o rosto na terra, dando graças. Vendo a atitude e a gratidão dele,
perguntou Jesus a ele: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro. Por que Jesus falou isso? Porque o único que voltou era um excluído da sociedade na questão de religião, tá? Na questão de religiosidade. Eram todos excluídos pelo fato da lepra, mas esse que voltou curado para glorificar a Deus, ele não tinha a mesma religião pura que era considerada do judaísmo naquela época. Então era chamado de estrangeiro, né? A sua família, a sua origem era uma origem mesclada com outras raças, outros costumes, outras religiões. Mas ele foi o único que voltou para dar glória a Deus. Jesus então ele disse para ele se levantar do chão, quando ele se jogou no chão, e mandou ele seguir, porque a fé dele salvou ele. Então fica aí essa palavra para você, tá? Quando você buscar Deus, porque você não tem mais solução, você não tem mais saída, porque a porta se fechou, porque a enfermidade chegou e você não tem mais a ninguém a recorrer. Parece que é o fundo do poço e não tem mais saída, não tem como mais resolver o problema. E quando você estiver com esse pensamento e você lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso que ainda cura, que Jesus ainda cura, e você se dirigir a Ele, e você buscar Ele, e Ele fazer algo extraordinário na sua vida, não faça que nem os 9 leprosos, tá? Faça como aquele estrangeiro, era leproso, foi curado, mas ele voltou. Ele voltou para glorificar a Deus, ele voltou porque ele queria ficar perto de Jesus. Muita gente procura Jesus porque quer algum benefício do Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. O Senhor manda, o Senhor é dono, o Senhor é aquele que tem o poder para ordenar algo, né, delegar alguma atividade, alguma tarefa. E muitas pessoas querem ser cristãs, né, querem aceitar Jesus, aceitam Jesus, mas quando chega as ordens que Jesus dá, que não são pesadas, né, que é a palavra de Deus, as pessoas não querem, elas só querem receber aquilo que traz prazer no momento. A cura da enfermidade vai trazer o prazer para ela, vai voltar a ter uma vida normal, mas ela não quer voltar para Jesus, ela quer o que Jesus tem. Muitas pessoas são assim, mas eu deixo essa palavra aqui para você, que se Jesus te curar, fizer algo extraordinário na sua vida, tá? Mudar a sua história, fique perto de Jesus, não faça como os 9 aqui, os 9 leprosos, tá? Que receberam de Jesus e não voltaram, mas um voltou, e eu creio que você que está escutando faz parte dessa porcentagem mínima que voltou para glorificar o nome do Senhor, para render graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que todos saibam que Deus fez um milagre na sua vida, tá? Eu quero deixar aqui para você então essa mensagem em nome de Jesus. Não procure a Deus só nos momentos difíceis. Procure a Deus todos os dias, porque todos os dias Ele quer que você esteja na presença dEle, fazendo o que Ele quer. Entrega a sua vida para Jesus, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. A sua vida vai mudar. Receba em nome de Jesus. Amém?